Você já parou para se perguntar em por que essa realidade, de todas as infinitas possibilidades, todos os mundos que poderiam existir, todos os universos que poderiam se desdobrar, porque você está aqui, agora, experimentando essa versão da existência? Porque esse céu, essas leis da física, esse corpo, essa vida, por que não outro conjunto de regras, outra dimensão, outro eu inteiramente? É uma questão que assombra filósofos, místicos e cientistas há séculos. E, no entanto, a maioria de nós nunca faz uma pausa o suficiente para perceber o quão estranho é estar aqui, em vez de em qualquer outro lugar. O fato de você estar ouvindo essas palavras é nada menos que milagroso. Pense nisso, a realidade poderia ter sido totalmente diferente. As leis da natureza poderiam ter sido hostis à vida. Você poderia ter nascido em outro século, outro planeta, outro universo inteiramente ou não ter nascido. No entanto, aqui estão vocês em um universo que permite que as estrelas se formem, os planetas orbitem, o DNA se replique e a consciência desperte. Você é testemunha e participante de uma história cósmica que está se desenrolando de uma maneira muito específica. Mas por que essa história? Por que não um dos inúmeros outros que podem existir? Não se trata apenas de uma questão abstrata. A maneira como pensamos sobre isso muda a forma como nos vemos, nosso propósito e o sentido da vida. Os filósofos chamam isso de problema do ajuste fino, a ideia de que as condições do nosso universo são definidas com tanta precisão que mesmo uma pequena mudança tornaria a vida impossível. Se a força da gravidade fosse ligeiramente diferente, as estrelas nunca teriam se formado. Se a força eletromagnética estivesse desligada por apenas uma fração, os átomos não se manteriam unidos. Alguns cientistas veem isso como evidência de um multiverso, uma coleção infinita de universos, cada um com suas próprias leis da física. Em tal cenário, não é surpreendente que um desses universos, por acaso, passe a sustentar a vida, e é nesse que nos encontramos. Afinal, você só pode fazer a pergunta por que esse universo, de dentro de um universo capaz de te produzir. Mas outros veem algo mais profundo, talvez até intencional. Eles sugerem que o universo não é aleatório, mas de alguma forma projetado para trazer seres conscientes capazes de fazer essas perguntas. Agora vamos nos afastar da escala cósmica por um momento. Esqueça o multiverso e a teoria quântica. Pense na sua vida pessoal. De bilhões de pessoas na Terra e bilhões mais que viveram antes de você, você é você. Nascido nesta família, neste lugar, com esta mente e corpo particular. Todos os eventos da história tiveram que se alinhar perfeitamente para você estar aqui neste exato momento. Uma única mudança na cadeia de eventos, um ancestral que escolheu de forma diferente, um acidente aleatório em sua infância, um encontro que nunca aconteceu e sua realidade pode ter sido totalmente diferente. Talvez você fosse outra pessoa, ou talvez você não existisse de jeito nenhum. Daí a pergunta por que essa realidade é tão importante. Não se trata apenas de física. É sobre o profundo mistério da sua própria existência. Então, porque estamos nessa realidade e não em outra, vamos explorar algumas possibilidades. Uma possibilidade é o puro acaso, o universo é aleatório e acabamos de estar naquele em que a vida surgiu. É uma loteria cósmica e nós somos os vencedores que conseguimos fazer a pergunta. Outra possibilidade é a necessidade e as leis da física são a única maneira pela qual a realidade poderia existir, então nunca houve outra opção. Nessa visão, não há outra realidade, apenas esta. E depois, ao propósito, a ideia de que a consciência e a vida não são acidentes, mas a própria razão pela qual o universo existe. Talvez a realidade tivesse que produzir seres como nós,
porque somos a forma como o universo toma consciência de si mesmo. Cada uma dessas possibilidades muda a forma como vivemos. Se for por acaso, a vida pode parecer frágil, passageira, um presente a ser valorizado. Se for necessidade, talvez sejamos uma expressão inevitável da realidade. Se é propósito, então nossas vidas podem ser parte de algo inimaginavelmente vasto. A física moderna nos dá o conceito de multiverso, um número potencialmente infinito de universos com diferentes constantes, dimensões e histórias. Se o multiverso é real, então existem inúmeras versões de você vivendo realidades diferentes. Em alguns, sua vida é quase a mesma, com pequenas diferenças. Em outros, é irreconhecível. E na maioria, você não existe de jeito nenhum. Isso levanta um pensamento estranho. Você está aqui nesta realidade simplesmente porque é uma onde você existe. É chamado de princípio antrópico a ideia de que o universo deve ter as propriedades necessárias para observadores como nós, ou então não estaríamos aqui para perceber. Mas há uma questão mais profunda. O multiverso é apenas uma explicação científica ou é uma espécie de metáfora cósmica, uma maneira de dizer que a realidade é muito mais misteriosa do que podemos imaginar? Outra possibilidade é que essa realidade tenha sido escolhida literalmente. A hipótese da simulação sugere que nosso universo pode ser uma espécie de simulação avançada, criada por seres muito além do nosso entendimento. Se isso é verdade, então existimos aqui porque alguém ou alguma coisa decidiu executar este programa. Eles poderiam ter corrido qualquer realidade e escolheram esta. Se isso soa rebuscado, lembre-se que para um personagem em um videogame, o mundo do jogo é a única realidade que eles conhecem. Eles não veem o código, os designers ou as escolhas que o criaram. Se a ideia da simulação é verdadeira ou não, ela nos lembra que a realidade poderia ter sido totalmente diferente. O que nos traz de volta ao mistério central, porque talvez a chave não esteja no universo externo, mas na própria consciência. Talvez a realidade não seja algo lá fora em que estamos presos. Talvez seja algo sendo gerado em parte por nós. Algumas interpretações da mecânica quântica sugerem que a observação desempenha um papel na formação da realidade no nível mais fundamental. Nesse caso, a razão pela qual você existe nesta realidade pode ser porque a consciência sua, minha, nossa coletivamente a traz à existência. Em outras palavras, realidade e consciência são inseparáveis. Se isso é verdade, então perguntando por que essa realidade é como perguntar por que esse sonho, a resposta pode ser, porque este é o que você está sonhando agora. Agora é a sua vez de pensar sobre isso. Porque você acha que existimos nessa realidade e não em outra? Você acredita que é puro acaso, resultado de leis imutáveis ou parte de um propósito maior? Poderia haver inúmeras outras realidades, cada uma com suas próprias versões de nós? Ou essa realidade é a única que poderia ser? Compartilhe sua opinião nos comentários. Quero ouvir sua perspectiva. Sua resposta pode inspirar alguém a ver sua vida de uma maneira totalmente nova. A verdade é que talvez nunca saibamos completamente por que existimos nessa realidade. Mas a questão em si é poderosa. Nos desperta do transe da vida cotidiana. Ela nos lembra que nossa existência não é inevitável, ela é preciosa, improvável e extraordinária. Talvez o valor real da pergunta não esteja em encontrar a resposta, mas em viver mais plenamente porque a perguntamos. Se essa realidade é a que temos, vamos enfrentá-la com admiração. Vamos explorá-lo, amá-lo e moldá-lo em algo que vale a pena existir. Você poderia estar em qualquer lugar. Você poderia não ter sido nada, mas você está aqui.
E isso significa algo, mesmo que esse algo seja simplesmente o milagre do ser. Se essa viagem ao mistério despertou sua curiosidade, assine minha newsletter. Juntos continuaremos explorando as maiores questões da existência, uma conversa de cada vez.